Ciao, ciao bambini, ciao ragazzi, buonanotte, buonasera, buon pomeriggio a tutti voi. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Mondo Giallo. Sim, que você pode conferir nos melhores tocadores de áudio. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, nos dê 5 estrelas, que vai nos ajudar muito, né? E poucos dias depois da publicação deste episódio nos tocadores de áudio, tem uma versão com imagem no YouTube. Nesse episódio de hoje, vamos mergulhar, vamos escarafunchar um clássico da cultura pop dos anos 80, vindo justamente da Itália, e sim, fruto do trabalho de uma dupla, né? Um grande diretor na produção e no roteiro, e outro grande diretor na direção em si. Vamos lá, logo, logo vocês vão saber do que se trata. Então, crianças, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o senhor Gustavo Snyder, diretamente de Sorocaba. Gustavo Snyder, que já foi o criador do antológico Caldeirão Nerd, e participei de muitas lives lá com eles. E agora ele tem um canal solo, né, com o seu nome, Gustavo Snyder. Ele é Gustavo Snyder mesmo, não, ele é parente do Zack Snyder. Depois ele fala mais sobre isso, como é que surgiu essa alcunha, né? Boa noite, Gustavo, tudo bem com o senhor? Boa noite, Marcelo. Que bacana estar aqui com você. Marcelo, que é uma lenda viva do YouTube, do terror no YouTube. É uma referência. Quando eu comecei no YouTube, o Marcelo já era grande, sabe? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje conversando com ele no canal dele. E o Marcelo é um cara que eu admiro pra caramba. É um grande nome do terror. E, cara, obrigado pelo convite, de verdade. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tô feliz. Tô feliz. Eu que agradeço, muito obrigado. E como vocês leram na descrição desse episódio, eu adoro que podcast é episódio, né? É Sim, episódio. sim. Eu me sinto assim no seriado, né? A primeira Seriado, né? temporada, a segunda temporada, essas coisas. Muito bom. E nesse episódio de hoje nós vamos comemorar, como teve há pouco no episódio, no penúltimo episódio, lá com o Verardi, lá direto de Porto Alegre, celebramos os 50 anos do Profundo Rosso, né, do Prelude para Matar. Hoje vamos celebrar os 40 anos de um filme que está muito presente na cultura pop dos anos 80. Muita gente acha que não, assim. Você falando com pessoas que curtem a época, que curtem os filmes, a produção da época, todo mundo se lembra. Ele tem um cartaz muito icônico, né? Com os demôniozinhos. Daqui a pouco eu vou pegar aqui para vocês, para mostrar. Para quem for ver depois no YouTube, que tem uma versão áudio, né? Para quem não sabe, e depois tem uma versão com imagem, que daí não, aparece as imagens no YouTube. Né? Vamos ver por enquanto estamos fazendo isso, vamos ver até quando vai funcionar. Então, o Demons, né, que é produzido e roteirizado pelo Dario Argento, é dirigido pelo Lamberto Bava, filho de Mário Bava, a quem o Argento deve muito, né, ele ajudou muito, principalmente na Mansão do Inferno, né, que eu já comentei aqui, que o Bava praticamente co-dirigiu e não está acreditado, dirigiu várias cenas importantes da Mansão do Inferno, já no final da vida, né? E o Lamberto sempre junto, ele foi assistente de direção do Argento em vários filmes, tudo. E ele deu esse up na carreira dele, dando crédito de direção para o Demons, que é um filme muito popular, muito conhecido até na idade neobarroca do Omar Calabrese, citado esse filme. Então é uma coisa... Ele tem a sua importância não só dentro da cultura pop na Itália, quanto no mundo. E ele foi distribuído... tem uma versão dublada em italiano, mas ele foi distribuído no resto do mundo com áudio em inglês, ele já fez para uma distribuição mundial, né, o filme. E ele tem uma trilha sonora interessante, vamos falar dela daqui a pouco. Eu sou da geração que vi o Demons numa fita VHS que não era selada, e eu peguei por acaso e levei para casa e vi aqui, me deparei com o Demons. O que é isso? Né? E
eu tenho sempre falado aqui com os convidados da primeira experiência, da primeira vez que teve contato com o filme. O senhor, seu Gustavo, como é que foi a sua primeira sessão do Demon na sua vida? Foi como você, foi no VHS também, né? Eu tinha 11, 12 anos. Foi bem no comecinho do VHS ali, sabe? Quando teve aquele boom no final dos anos 80. E eu me lembro que eu ia na locadora com a minha mãe, com meu primo, e a gente alugava, tipo, muita fita, assim, sabe? E eu via muito... Em 88 chegou a sair... saiu uma... Lembra da primeira, das 7 Terror e Ficção? A primeira edição, lembra? Sim, sim, sim. Né? Tem o Beetlejuice na capa. Lá, Isso. um compilado de vários filmes indicados para VHS, e o Demon estava lá, né? E eu falei assim, 87 para 88, isso mesmo. E aí eu me lembro, eu li sobre o filme e fiquei, cara, encantado, porque quero ver. E aí eu fui na locadora e peguei. Eu peguei o Demon Zoom primeiro. Sim. E, putz, igual você, eu fiquei, o que eu tô assistindo? Caramba, o nível de sangue, de violência e uma coisa meio engraçada também, meio quase que uma sátira. Lembra muito do Evil Dead, o primeiro Evil Dead, né? O segundo também, é uma coisa meio maluca. E eu, tipo, é um filme que eu, desde a primeira vez que eu assisti, que eu me encantei por ele, sabe? Aí eu até revi ele ontem pra gravar aqui com você, e, cara, a emoção que eu senti foi a mesma que quando há quase 40 anos atrás, sabe? É um filme que me deixou feliz, sabe? Me deixou empolgado, me deixou... Como é que eles fizeram essa cena? Como é que foi? E é um filme que, já pulando pro final, né? Eu não lembrava, é um filme que acaba sem esperança, né? Sem esperança. Sim. Né? Eu não lembrava disso. Cara, é um filme corajoso pra caramba, muito corajoso. Gostei muito desse filme, muito mesmo. Sim, ele lembra os filmes de zumbi do Fulci, que acabavam o The Beyond, né? O Terror nas Trevas, a cidade, o Pavor na Cidade dos Zumbis, que é aquele final, Sim. e tudo sempre ligado ao apocalipse. Isso é uma tradição que os italianos tinham de filmes de zumbi, que ele agora, nesse caso, ele transferiu para um filme sobre demônios, né? Que para quem ainda não sabe, né? Principalmente geração Z, a história é muito simples, é muito interessante. É umas pessoas que acabam recebendo um ingresso, vão para um cinema e não sabem o que eles vão assistir, e acaba tendo um acidente, assim, vamos dizer assim, com uma moça com uma máscara lá, e começa a se repetir a trama que está na tela, começa a repetir dentro do cinema, eles ficam aprisionados, e é toda uma. O que no filme de zumbi é o apocalipse zumbi, nesse caso é um apocalipse dos demônios, que a situação acabam os demônios quando são arranhadas ou mordidas pela pessoa que está possuída. E aí vai até o final. É bem essa coisa de aprisionar as personagens. Vai lembrar o que o Michele Soavi fez anos depois no Pássaro Sangrento, né, que eles estão presos dentro do teatro, né? E na Catedral também tem isso do Michele Soavi. E o Michele Soavi aparece no início do filme com aquela máscara, né? Que é muito legal. Sim. Aquela abertura daquela estação de metrô. Aquilo é em Berlim, que é uma cidade muito... Sim, fala. O próprio A Catedral, né, Marcelo? O próprio A Catedral que você citou, eu me lembro de ler em algum lugar que ele seria um suposto Demons 3, né? Sim. Mas ele foi tão modificado o roteiro que aí, não, virou outro filme. Mas a ideia dele era para ser um Demons 3, né? Isso. Verdade. Porque oficialmente tem o 1 e o 2. Tem um que é chamado de Demons 3, que é um filme para TV, que eu acho que não tem nada a ver com os dois primeiros. E Isso. é interessante essa coisa de aprisionar personagem. E esse tema dos demônios. E como eu estava comentando, ele foi filmado em Berlim, né? Que é uma cidade muito sombria. Tem aquela ambientação, assim. Para quem gosta de filmes de terror, é uma cidade muito interessante. E o cinema existe, esse cinema em Berlim. Eu soube, porque há muito tempo atrás, um ouvinte do podcast comentou comigo que ele foi filmado em Berlim, no cinema. Ele mandou
fotos desse cinema. É um ouvinte que mora, na verdade, na Irlanda e teve em Berlim. E é um cinema que Ah, que legal. até hoje está lá. É interessante isso. Ah, é E bacana. por algum motivo de produção, foi filmado. Que eu não sei se ele é uma coprodução com a Alemanha, porque a Itália fazia muita coprodução. Mas filmaram em Berlim e funcionou muito bem. Foi muito legal. Sim, você falou da ambientação. A ambientação do filme é muito boa. E você comentou também no começo do podcast que o Demon está na cultura pop. E de fato ele está mesmo. Porque se você pensar bem, o próprio Demons 2, né? O Demons 2, depois a ideia do prédio vai servir um pouco de referência para o Poltergeist 3, de Sim. 88. E o próprio Evil Dead Rises também. Isso. Ele chupinha completamente, assim, o Demons 2 na caruda. Na caruda! Impressionante. Verdade, Impressionante. verdade. Não é mesmo? Então, de fato, ele tá na cultura pop. Muitos diretores de hoje em dia, eles estão pegando essas referências dos anos 80 e o Demons tá lá. O Demons tá lá, né? E eu gosto da ideia que você comentou do filme, dentro do filme da metalinguagem, né, do primeiro Demon. Eu gosto muito disso, sabe? Porque, assim, da metade pro final eles abandonam isso, claro que daí a trama se complica, mas até metade é legal você acompanhar. O filme dentro do filme é tão interessante quanto o filme, né? Verdade, né? verdade. E quando você tá vendo Demons, assim, pra gente, né? Filme instigante. Quando corta pro filme, dentro do filme, também é interessante. Fala, caramba, queria ver mais. Né? Lembra até um pouco, tem um pouco de diálogo, né? No filme dentro do filme, né? Sim. E ele tem um pequeno subgênero que é dos filmes de terror passados dentro de um cinema. Tem aquele slasher do Popcorn, que é bem interessante, que é bem legal. E tem um filme uruguaio chamado A Morir la Matinée, que é Red Screening. Eu não me lembro o nome, se ele tem um nome em português, que também é dentro de um cinema. Que legal! Que tem um psicopata dentro do cinema. Ele homenageia tanto o Giallo quanto os slashers, tem várias referências. É um filme muito interessante. O Pânico 2 também começa no cinema, né? O Pânico 2 começa no cinema, né? O Pânico 2 começa no cinema, é verdade. Começa no cinema, né? Sim, e também tem, o Pânico 2 também tem essa ideia do filme. Ó, de novo aí, ó, a referência. O filme dentro do filme. Na saga Pânico tem isso, né? O Step. Step é também isso, né? Um filme dentro do filme. Tem a famosa facada tona, que tem no meio. Ele sai da facada tona, é muito legal. Exato. Essa ideia, claro que não foi o Demon que criou a metalinguagem do filme, claro que não. Mas, tipo, pro terror, ele é uma tremenda referência que a gente tá citando aqui, ó. Só de pensar, só de cabeça, Poltergeist 3, aí Pânico, Evil Dead Rises, aí os filmes que você citou, né? Então, assim, ó como o Demons é uma tremenda referência dos dias de hoje até hoje, né? Sim. E tem Os Olhos da Cidade São Meus, do Bigas Luna. Isso! Que é dentro do cinema. Uma boa parte. É que, às vezes eu até não gosto de contar, porque é o plot twist, né, do filme. Mas vai ter um momento que vai para dentro de um cinema, a trama, também. É bem interessante. Que tem a baixinha, aquela do Poltergeist, do filme, que é a mãe. Isso, a Tandina. A Tandina. Maravilhosa. Tandina. Ela estava perfeita, de mãe psicopata, assim, é maravilhosa. Thelma Rubinstein, o nome dela. Isso, Thelma Rubinstein, verdade. Gosto muito dela. A casa está limpa. Lembra? Lembro. Arrumando o cabelinho assim, né? Arrumando o cabelinho. A casa está limpa. Verdade. Muito bom. Muito bom. Poltergeist é muito bom. Poltergeist é maravilhoso. Poltergeist. Sim, que tem aquela cena no final lá que os esqueletos, das tumbas saem dentro da piscina. Sim. Que eu me lembro que o Mojica falava que era a cena mais do cinema de horror, era uma das cenas favoritas dele, assim, de todos os tempos. Tudo que é filme. Perguntaram pra ele uma vez. Moleque? Eu lembro que eu peguei, eu me lembro, não foi na mesma época, tá? Eu me lembro que eu peguei Poltergeist, eu vi no Poltergeist, o Fenômeno. Eu vi na Globo, claro, depois eu peguei em VHS, na mesma época que eu conheci o Demons e o Demons 2. E aí eu me lembro que em 88 saiu o Poltergeist 3. Então, assim, tá tudo meio que interligado, né? Você pensa bem? Sim. O horror dos anos 80 é uma coisa impressionante, né?
Não é à toa Sim, que tem o In Search of Darkness, né? São sim, 3 documentários, cada um com 4 horas, são 12 horas, tomando tudo só dos anos 80. Agora eles lançaram um sim. dos anos 90, que é de 90 a 94, e vai ter o de 95 a 99. O de 90 a 94 tem 6 horas, não sei por quê tudo isso. É Ó, que, a gente foca tanto nos anos 80, mas os anos 90 teve uma produção muito grande, é muito importante. sim. É Mas a os década. anos 80, eu acho que. É que os anos 80. Ó, eu gosto muito dos anos 70, do cinema dos anos 70, né? Eu gosto muito da Nova Sim, Hollywood, gosto muito. Mas sim. os anos 80, pegando o terror, tá? Pegando o terror dos anos 80, pô, o próprio Demons, puxando a sardinha pro Demons, ele é um Uhum. filme completamente. É um terror pop, né? Se você pensar bem. Que não Sim, é só sim. pra assustar. É aquele filme que você vai com a galera, né? Com Uhum. pipoca, guaraná, refrigerante, reunir a Sim, galera pra dar risada a cada morte. Não é um sim, filme assim, assustador, se você pensar sim. bem, né? O Demons. Né? Tem até o. Pô, tem até o papel do. Que estamos do ator, você vai lembrar, acho. Que é o. Tá com as duas minas lá, depois ele aparece os dois também, Ah, que ele eu é o sei alternativa. quem é. Ele é um ator, ele é uma figura muito conhecida. E aquele Isso, trio, eles saíram de um Black Exploitation dos anos 70, né? E foram exato. diretamente pro Ele é muito Demos, bom, assim. o cara é muito bom ator, ele é muito bom, e você fica com ele na cabeça. Quando ele Sim, morre, tanto é que é ele que tá na sequência da sequência mais famosa, que é dos olhos, né? Que virou o pôster, né? É ele, né? sim, sim. Tá na sequência Isso, andando isso. também, né? Com É, certeza. então. Então E é um tu, filme muito pop, né? Ele é bem pop, né? O Demons também, né? com certeza, com certeza. E ele tem aquela primeira que é possuída. Ela tem um nome muito engraçado. Ela é uma atriz americana. Ela se chama Sim. Gereta Gereta. É Cara, Geretta. Duas, eu não entendi, eu não sei. Gereta, Gereta muito Gereta. bom. E Muito bom. ela tá no Zombie 4, que eu recomendo pra todo mundo. É um dos piores filmes da história do cinema. Maravilhoso. Zombie 4 After Death, que é a música tema, que é uma coisa meio metal farofa. E foi dirigido pelo Claudio Fragasso, né? Que é o diretor do Trolls 2, que é o pior filme de todos os tempos. Sim, sim, Até, sim. Mas eu, sim, fala. Mas eu gosto disso, sabe? Eu gosto. A maquiagem também, revendo o filme ontem, a maquiagem, puta Marcelo, funciona até hoje, né? Sabe Isso, aquela, né? Aquela coisa sangrenta. Ele é um slasher meio splatter também, né? Se sim, pensar bem, ele é sim, um splatter, né? Ele é algo exagerado ao extremo, ele é quase cartunesco, né? Se pensar bem. E sim, aí, sim, cara, a maquiagem funciona até hoje. É muito boa a maquiagem, né? Essa sim. primeira moça aí, a Gereta aí mesmo, que você falou aí, né? E, cara, quando ela tá no banheiro, né? A amiga Isso, dela vai lá ver ela tá no banheiro. Cara, quando ela vira a maquiagem, a lente de contato, o cabelo escorrido, tudo molhado, parece espelho. Cara, é sim, perfeita a maquiagem. Perfeita. Ô, louco. É muito sim. bom, né? Senhor Sérgio Stivaletti, que fez, Espetacular. que fez os efeitos da maioria dos filmes do Dario Argento. Ele Espetacular. colaborou com ele na maioria Espetacular. dos filmes. Muito bom, assim. Espetacular. Bom pra Ele, caramba. sim, sim. E ali é muita maquiagem de demônio, é maquiagem Sim, de criatura, que é muito que é uma coisa muito específica, né? Que é uma coisa sim, maquiagem gore, né? Uma coisa sim. que é tipo coisa do Tom Savini, por exemplo. Outra coisa é maquiagem de criatura, né? Quando Demos. Exato. Como tem o Rick Baker, ele fez o Lobisomem Americano em Londres, você fazer maquiagem de um monstro, de uma criatura, você tem que. Mas é legal que você pode criar, porque esses monstros não existem na vida real. Então você pode ter Exato. liberdade para criar, assim. É Exato. muito legal. E eu gosto da ideia também, olha de novo, ó, metalinguagem. Tá indo e voltando, é legal a conversa assim, né? Hum, Quando ela pega a máscara, que assim, o cinema isso, é um filme, vai passar um filme e tal, sim, ninguém sabe que tipo de filme que é, mas sim, aí na frente tem uma escultura, né? Então a máscara, ela pega a máscara e coloca no rosto, e quando ela tira, machucou o rosto dela. Já isso, fala, vai dar confusão. No sim. filme acontece a mesma coisa, né? É O a cara mesma coloca a coisa. máscara, tira, machuca. E é Sim, legal, assim, é sincronizado. Quando ele começa a ser possuído, ela também começa. Né? Que ela vai no sim. banheiro. A sequência Isso, do banheiro eu acho icônica, me lembrou muito até o Evil Dead do Fede Alvarez, né? E isso, isso, isso.
que é melhor que o original, sabe disso, né? O... Mas assim, lembrou muito essa sequência, né? Dela no banheiro também, né? Ó, de novo, ó o Demon sendo referência em mais um filme. Olha aí. A sequência do banheiro, o Pedro Alvarez quase que copiou ela quase que inteira, pensar bem, né? Sim, sim. É muito legal. E como a coisa vai se desenvolvendo. Tem animatronics, né? Aquela cena Sim. que o demônio sai das costas da menina, aquela criatura. E eu soube, pelo que o Verardi, que o Verardi teve na loja que tem em Roma, do Dario Argento, que o Luigi Cosi é o gerente, tem um museu embaixo. E nesse museu Olha. tem aquele animatrônico. Ó. Nós temos que tentar uma excursão. Íamos todos em peregrinação lá. Tá mesmo. Tirar foto. Ó, aliás, é, aliás, desculpa interromper, mas aliás, olha aí, de novo, ó. Pensa falando, eu fui pensando. Você falou um negócio de cultura pop, eu fiquei pensando. Marcelo, que outro filme tem uma criatura sendo das costas de alguém? A Substância, lembra? isso, Lembra? verdade. Mais uma Verdade. referência, olha aí, ó. Sim, Olha aí, ó. a diretora da Substância, ela tem uma cultura de cinema de horror muito grande. É Sim, impressionante. sim. Se você for pegar, analisar bem a fundo a Substância, até o anterior, o Vingança, você sente que tem citações de vários filmes. Todo filme. E Sim. ela- Quando a criatura saiu das costas ontem, eu falei, Margaret Qualley. Na hora eu lembrei da Margaret Qualley de trás da Demi Moore. Na hora. Falei, Isso, isso. nossa, caramba. Muito bem observado. Muito bem observado. Sim. E olha só, é referência. Tipo assim, então você tem razão. Até hoje o Demons, mesmo quem não conhece, mas assim, ele é referência até hoje, né? Para a Sim, nova sim, geração do terror hoje também, né? com Muito certeza. bacana. Muito bacana. Muito bom. E a trilha sonora? Tem Ah, eu achei espetacular. Motley Crue, além da trilha do Claudio Simonetti, né, que é antológica. Sim. E no show que eu vi dele, ele falou que a trilha é a trilha favorita dele. É a do Demons e a do Tenebre, que é a que ele mais gosta. E tem Billy Idol, Billy Motley Crue, Idol. Billy Idol, e tem Saxon. Olha Saxon aí, muito Crianças, bom. da geração Z. Era uma banda de metal muito popular nos anos 80. Anos 80. Não é tão farofa, o Saxon. Ele é até um pouco mais pesado Sim. que as bandas americanas. Se bem que eu não tenho nada, adoro metal farofa. Adoro o Eu Wasp, também. Gosto muito. tanto Motley Crue, Poison, Sim, adoro. eu Rat. gosto também. Era uma época muito divertida. E foi era o que tocava em tudo que era filme também dos anos 80. Sempre tinha uma das faixas da trilha, era uma coisa de metal. Se você pensar bem, todos os filmes de terror dos anos 80, todos ou quase todos, tinham o rock como trilha sonora. Pensar Sim, bem, sim, né? Pega todos os pesadelos, vem o 4, que é o mais pop deles, 4, sim. né? Pesadelo 4, a trilha é totalmente, até no 4 a mocinha muda, né? Sai a Patricia Arquette e entra a Tuesday Weld, né? Que entra no Sim. lugar. E ela canta a trilha sonora. Até uma música que ela canta depois lá também é meio rock and roll também, né? Também. Então, assim, tem muito isso, né? Tem muito isso. Ou era rock ou era hip hop, né? Sim, sim. Não, não entendo. E isso é muito legal. Isso é colocado, inclusive, nos créditos, né? Com músicas de tal e tal e tal e tal. Tem Rick Sim. Springfield. É muito 80. E Sim. funciona Falar em muito bem. 80, falar em muito 80, o início também do filme, né? Começa com a nossa protagonista, né? Ela tá na estação de metrô, aí tem um cara atrás. Ela pensa que tem um cara atrás dela. E ali você já fala, ó o Diallo correndo solto, é o Diallo. Sim, Na hora eu sim. lembrei do Vestida para Matar também, né? Do De Palma. Tem muita referência, né? Isso. Aí quando o cara vai abordar ela, que ele só vai entregar o panfletinho, puta máquina de metal, assim, não te lembrou o Fantasma do Paraíso, do De Palma também, de certo modo? Muito, muito, muito. É? Grande filme Fantasma do Paraíso. Que é onde o Argento tirou o Jardim se apaixonou pela atriz, pela Jessica Harper, e levou ela para Suspiria. Exato. Que é Aliás, ela tá linda no Suspiria. Tá linda, sim, linda, sim. linda.
Pouquíssimo tempo depois. O Fantasma de Exato. 75, o Suspira de 77. Bem Sim. legal. Ó, E, bom pra caramba. Bom pra caramba. Tipo, e aí eu gosto desse começo, que ele é meio, né? Meio diálogo, meio slasher, e você fala, putz, e agora, né? sim, E aí não, o cara só tá entregando. E é legal também que, tipo assim, eu acho legal a direção, né? Tipo, os primeiros 5 minutos, ela sozinha e ele atrás, ela sozinha e ele atrás. Aí ele dá de cara com, ela dá de cara com ele, aí ele entrega o papel pra ela. Aí quando ele sim. sai, ela fica olhando, aí começa a vir um monte de gente, do nada, assim, né? Começa a vir um monte de gente, assim, né? Sim, sim. É muito bom, cara. O começo é muito bom. Gosto pra Ah, caramba. e ela, ela dentro do trem tinha os punks também. Cabelo Sim. colorido, é muito, muito anos 80. Nossa, muito bom. Isso é total A Noite dos Mortos Vivos, né? Aqueles punks Também, lá também, no meio do também. filme. Os Tem uma punks, galera que. Tem uma galera que eu lembro que. Eu acho essa parte do filme meio arrastada, que aparece os punks. Eu achei legal, sabe? Achei bacana, assim. Porque, assim, depois tem. A trama deles é diferente, mas depois, quando ela se encontra, né, lá no sim, meio do filme, tem sim. total sentido. Total sentido. E é legal porque mostra também como é que tá o mundo lá fora, né? Isso que é legal. Isso, isso, isso. Porque enquanto os demônios estão tomando conta do cinema, Sim, a gente não vê muito lá fora, mas lá fora também já tá aquele pandemônio, né? Lá fora sim. também, E né? é muito ousado para a época mostrar cenas de uso de drogas injetáveis. Não, não se falar. Tá. A única referência que eu me lembro da época foi o Christian F. Sim, De um sim. Ô, filme. Marcelo, eles usavam, chegou a perceber? Eles cheiravam a garrafinha de coca, total sentido. A garrafinha de Coca-Cola, eles com canudo, cheirando o canudo. Eu falei, por que estão cheirando o canudo? Aí Sim, tinha cocaína lá dentro. Eu falei, putz, sim, né? sim. Os jovens drogados. Isso, achei muito bom, cara. Muito boa essa Os ideia de. jovens drogados fãs do Billy Idol. É, é isso mesmo. Total fã do Billy Idol. Total, É, total. Mas depois o líder dele, depois aparece no 2 também, né? isso, Ele é o segurança lá, meio exagerado, não sei o quê. isso, Tal. isso. Mas a sequência, mas a sequência no cinema, agora no cinema, né? Que a galera, porque assim, os demônios aparecem e é igual zumbi, né, Marcelo? E se eles Isso. arranhar você, tanto é que os demônios não se preocupam muito em matar, pode reparar. Eles se Sim, preocupam em ferir, em arranhar, porque eles querem infectar mais pessoas, né? sim. Então, essa sequência do cinema, puta, eu acho muito tenso. Muito tenso. Toda essa sequência. Muito tenso. As Muito. personagens todas são bem arquetípicas, né? Tem o trio lá, a Black Exploitation, tem Sim. a menina que vai Cego. com o senhor Cego. cego, tem muita Sim. coisa. E aquela e uma coisa que sempre quando eu vejo me traz uma memória, a cortina de veludo vermelho. Sim. Sim. Quem é da minha geração, da sua, se lembra que antes de entrar na sala tinha uma cortina de veludo pesada para abafar o som. E aquilo em Não, Marcelo. cinema E tem que antigo. lembrar essa galera da geração Z que antes, a nossa geração vem antes daquela geração que é cinema em shopping. Era cinema de Isso, rua, lembra? cinema Que de aí, né? rua, eram E enormes, a cortina vermelha, né? que vinha aquele cheiro de mofo. Assim. Que é muito, Isso, muito a bom, minha muito memória bom. olfativa de cinema de centro é um meio mofo de fundo. Assim. Sim, Muito vem da sim. cortina. Que é para Tinha limpar aqui, aquele trambolho, né? tinha aqui em Sorocaba o Peducci, que era acho que o cinema mais antigo aqui de Sorocaba. E fechou, claro, enfim, né? Mas assim, ele virou uma igreja, depois ele virou uma zona, depois voltou a ser igreja. É a briga de É, Deus e Jesus, Deus e o diabo brigando pelo espaço ali, sabe? sei, sei. Aí. E hoje ele é um estacionamento, hoje. Mas eu também eu me lembro muito de ter visto o filme do Batman do Michael Keaton, sabe o primeiro? Sim, 89? sim. O cheiro de mofo daquela cortina vermelha. Eu me Isso. lembro. Até hoje eu me lembro. Eu penso no Batman, eu penso no cheiro de mofo do cinema. Eu me lembro. Primeira coisa que vem. Sim, ele integra esse elemento da direção de arte da cortina no terror, que ela vê que fica presa na cortina, ela não Sim, consegue sair dali. É muito legal isso. Eu achei bem sim, interessante. E sim. como você E falou, é claro que tem a cena icônica, né? Daí o protagonista, né? Que é o nosso protagonista, putz, a melhor cena, ele andando de moto no meio do cinema, com a sim, espada sim. samurai,
matando todo o demônio. Aquela cena é muito boa. Puta E tá vida, Marcelo, tocando bom demais. saxon. Nossa! Eu acho que é saxon que tá tocando aquela hora. Ou Isso, é ele mesmo. saxon. Tem vezes que meio que lembra Motley Crue. Lembra Motorhead, mas não, é Saxon. Acho. Saxon. Saxon. Isso, Uma cena muito boa. Desde a hora que ele pega a moto, sim. puta, você que tá ouvindo, a gente tem é uma moto dentro de um cinema. E ele com a Sim, espada samurai. Puta, essa cena é muito boa. Muito boa. Ô, louco. muito legal. Ele mata demônio pra caramba. Se Né? tivesse mais grana de produção, assim, seria bem mais. Eles fizeram com. A produção é boa para a época. E é uma época até que o cinema italiano ainda tinha produção. Que a gente estava Sim. comentando há pouco tempo atrás que tinha o cinema italiano, de um modo geral, ele começou a decair por causa da Hollywood, foi tomando conta de tudo, né? Sim. E o cinema Perfeito. italiano acabou indo para o Estado, e aí ficou uma coisa meio. Os grandes estúdios acabaram, os produtores foram morrendo, né? O Dino de Laurentiis, Carlo Ponti, né? Exato. E daí Sim. acabou ficando com poucos recursos. E se você for acompanhar o Argento no final dos anos 90 em diante, não é mais aquela coisa, gente. Não é. É o último O grande próprio filme. Dino de Laurentiis, se você pensar bem, né? No meio dos anos 80, quando ele fracassa ali com o Red Sonja, né? Tipo, Isso. né? Não é um sucesso, enfim. Já não é a mesma coisa. E eu concordo também. E o próprio Argento também, nos anos 90, tipo, não é. Tipo, não é. A fase áurea dele ficou nos anos 80. Pensa bem, O Terror né? na Ópera, eu acho que é o último grande filme dele, assim, É, do início sim, ao fim. Tem o Sleepless, tem grandes momentos, acho que é o último respiro dele, ainda com o irmão, né, que o Cláudio sim, Argento. Depois que ele rompeu com o irmão e começou a faltar dinheiro, e foi ladeira abaixo. É muito sim. triste dizer isso, mas é complicado, porque ele sempre foi acostumado a ter grandes produtores do lado, o pai, né, foi um produtor famoso, o Sim. Salvatore, e tem todo um suporte para ele, porque a coisa dele é criação de margens, ele não sabe administrar a grana e falta de Exato. recursos, ficou muito complicado para ele. E Ele era o cara da criação, né? Ele era o cara da sim, ideia, né? O cara da visão. E não o cara do negócio. Talvez seja isso também, né? sim, sim. E ele viu nesse projeto do Demos, eu acho que uma possibilidade de se expandir o mundo afora. Foi um grande sucesso Sim, internacional, né, o Demo. Tanto que esse sim, sucesso comercial acabou gerando, em 86, o Demons 2, né? Que você já sim, até adiantou que é tudo dentro de um prédio, né? De sim. apartamento. Aliás, o Demons 2 é engraçado. O Demons 2 ele é engraçado, né, Marcelo? Que quando ele começa, porque assim, primeiro Demons termina, spoiler, de uma maneira pessimista ao extremo, né? Tipo, o mundo Sim, apocalíptico, o zumbi, demônio, demoníaco, o mundo foi pro caralho, né? sim. E até a protagonista, né, também, né? Ela é É, muito boa a cena. a última, Boa. do final dos créditos. Sim, muito boa a cena, muito boa. Eu não esperava, tinha esquecido. Aí no final, quando ela se transforma, falando, caramba, né? Aí o menininho dá um tiro, mata ela, enfim. Aí Sim, acaba com ele indo embora. O 2 sim, começa com talvez acontecido nada. Tipo, nada, né? sim, Aí você fala, ué, será que é outra história? Será que é... Só que é interessante uma coisa, Marcelo, o 2, ele tem uma ideia que não foi tão bem desenvolvida, mas se você prestar atenção, a ideia é muito boa. sim, Porque, na verdade, o primeiro Demon, a continuação dele é o filme dentro do filme do 2, sim, sim. né? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque o filme dentro do filme que tá passando na TV do 2 se passa no mundo também apocalíptico, cheio de zumbi, de demônio. Então é a continuação do primeiro filme. Então, de certo modo, o primeiro Demon, é um filme também. É um filme. Dentro do filme. Dentro do filme. Dentro do filme. Então, assim, uma roda eterna. Puta, acho isso muito. Um ciclo eterno. Isso é muito legal. Né? Sim, Tipo, é sim. o filme dentro do filme dentro do filme. Eu acho muito bom isso, cara. Acho muito Verdade. bom. Isso vem muito do roteiro. Que Sim, o roteiro é do Argento, do Lamberto Bava e do Marco Ferrini. Quem é Marco sim. Ferrini? Marco Ferrini é um dos roteiristas do Fenômena e de um tal de Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone. É um senhor que Olha tem aí.
tem bons serviços, assim. Eu acho que ele Olha deu, aí. assim, pro roteiro uma carga dramática, assim, interessante. O E Marcelo, dizem, eu não sei se você pode confirmar, eu li em algum lugar que o Demons 2, que embora o Lamberto Bava dirigiu, teve muito da visão do próprio Argento, e que daí teria sido algo, uma relação meio... Não, eles não brigaram, claro, mas tipo, igual o Poltergeist, que muitas cenas o Spielberg dirigiu, na verdade, sim, que o sim. Demons 2, na verdade, muitas cenas foi o Argento que dirigiu. Você acha que é por aí? O que você acha? Porque eu acho o Eu, 2 melhor dirigido. Melhor dirigido, eu acho. é, e até pode ter acontecido, porque o Argento não era uma pessoa assim, conhecido como uma pessoa muito fácil de lidar. Que é um gênio muito, muito forte, muito difícil. Principalmente com a relação com os atores. O Argento fala que ele concorda com o Hitchcock, que os atores são gado, que a dor não é isso, são pessoas Ah, horríveis. Teve até aquele episódio no terceiro tiro que a Shirley MacLaine pegou os atores e colocou dentro de um estábulo. Sabe, os senhores falam que nós somos gado, né? sim, É a lenda que tem do terceiro tiro do Hitchcock, que sim, teve esse protesto, né, sim. durante a filmagem. E ele tem O essa próprio coisa. Paul Newman brigou com ele também, né? O Paul Newman, né? Que eles Tem. fizeram aquele filme lá do... Como é que é o filme aqui do Paul Newman? É, o Lembra? Cortina Rasgada. Isso, eles brigaram também, né? Sim. Dos bastidores. Por causa disso. Eles do jeito do Hitchcock, O Hitchcock, né? junto com o Mário Bava, é a grande influência do Argento, né? A coisa de Sim. construir uma sequência interessante que prenda, assim, é tudo muito bem Sim. pensado, cada detalhe, cada cena, cada enquadramento, tudo. De Então, desenhar eu um. acho o 2 melhor pensado, o 2. Eu acho a história, tipo, é quase que um remake do segundo, enfim, a história é basicamente a mesma. Tem Sim, muitos personagens, eu acho, muitos personagens. Ele se perde um pouco no roteiro, mas eu acho que ele é muito bem dirigido, eu acho, sim. Sim. sabe? Enquanto o primeiro filme, ele é legal, claro, é um clássico, mas ele tem umas cenas que não são tão bem quadradas. Agora que a gente é Sim. mais velho, a gente começa a ver isso aí, né? Já o Aham, 2 eu achei mais bem pensado, sabe? O 2. O que você sim. acha? Você concorda comigo? Sim, os dois têm a influência gritante do terror dos anos 80, que é a linguagem da MTV, né? Isso muito, Isso, muito presente. Eu acho um sim. mais produção, mais tecnicamente som, desenho de som, efeitos especiais, a fotografia, essa parte técnica do um, ela é mais pesada do que no Sim, dois. O dois ele se preocupou em contar uma história mais assim, com uma exato. complexidade um pouco maior. Aquela O cena 2 que tem uma sequência, Marcelo, o 2 tem uma sequência, né? Enquanto no primeiro filme tem a sequência icônica do corredor, né? Deles andando pelo corredor do cinema e só a luz do olho. Nesse tem, tem isso também, tem, mas assim, a sequência da escadaria, da escada, né? De baixo para tem, cima, né? tem, Que é muito boa aquela cena. É muito, muito boa, Marcelo, ô louco, né? muito boa. E o 2 não é tão reverenciado, tão conhecido como o 1, mas os dois filmes Então, são não muito é. bons. Eu recomendo para as pessoas fazerem uma sessão dupla, né? Sim, E sim, os dois também, foram também. lançados em mídia física no Brasil, tem em Blu-ray, inclusive. Sim, E ele está na Prime Video, e sempre as pessoas perguntam, onde é que tem? Tem na Prime Video no MUBI. Você pode sim. achar. O É, 2 é legal, porque, de novo, tem. É a mesma história, tá, gente? Só que agora é num prédio, e aí tá passando um filme de terror na TV. E tá sim. todo mundo vendo esse filme. Só que tem. Vamos lá, hein, o Marcelo? É. Que o chamado é o quê? Lembra? Uma menina que sai da TV, lembra? Esse filme Isso, tem o quê? isso. Esse filme Um tem o quê? demônio Uma que sai da hora? TV. Demônio. Ó, até o chamado deu uma chupinhada no Demons 2. Se pensar É. bem. E o efeito é muito bem. E o efeito é muito bom, né? Sim, Dele saindo para a da TV. época que não tinha Ô, tantos louco. recursos digitais, e depois vai ter Exato. que ganhar naquela sequência do aniversário, que é sensacional. Que é, inclusive Nossa, é o cartaz em alguns países, é o sim. cartaz do filme, a Fora de cena do série. aniversário, que é muito Fora de legal. série. Eu vi o 2 também em VHS. Eu vi Sim, um pouco depois. Em VHS também, né? Aliás, que alegria nossa, né? Poder ver esses filmes em VHS, né, Marcelo? sim. Putz. Eu Eu, penso hoje em dia como é.
Tem gente que quer ver algum filme no streaming, às vezes não acha tal. A gente Sim. pegou tanto filme bom, né? De qualidade boa, assim, Sim, sabe? VHS. tem muita coisa que não tá no streaming, assim, se você for pensar. Exato. Exato. E a gente teve muita sorte, cara. Muita sorte, né? Com certeza. Eu tive sorte, eu me lembro de ter visto o primeiro, eu vi várias vezes em VHS, eu sei que ele passou no cinema, chegou a Sim. estrear um tempo depois do lançamento, até, aqui no Brasil. Ah, Que eu não me lembro se eu vi o 1 no cinema, mas o 2 eu me lembro claramente que eu vi no cinema. Que é no cinema lá em Porto Alegre, que não existe mais, um cinema enorme. E nós fomos numa domingueira, sabe aquela coisa de reunir o pessoal da rua e todo sim. mundo no cinema de domingo. Era uma Ai, grande que legal. programação ir no cinema no Sim. domingo, né? E ver os Demons 2. Que eu me lembro na abertura, a gente falando da questão da música, né? Primeiro, músicas de The Smiths, The Cult, tem, o 2, é o que tem mais bandas citadas. Mas eu me lembro Sim. deles dançando Panic do The Smiths no aniversário. É muito legal. E esse é legal porque aqui o cafetão do primeiro filme, né? O Black Exploitation, aqui ele tem uma academia, né? É o mesmo Isso, ator. isso, isso. Ele aparece mais nesse filme também. Cara, é muito bom. A sequência dele é muito boa. É muito engraçada também, né? A sequência dele. Isso eu achei legal do 2 também. Ele tem uma. Ele é terror, né? Mas ele tem mais comédia, né? Na parte 2 Sim, também, assim. Assim, sim. ele é bem equilibrado. E essa parte da academia eu achei muito boa, cara. Muito boa. Muito engraçada. Acho mesmo. Muito legal. E é um filme que merece ser redescoberto, né? Para quem não viu, ou que acha melhor o um, ou do que não conhece o dois, é um filme que merece uma revisão. Os dois merecem. Você que viu, você que gostou do Evil Dead Rises, meu, é o Demons 2 escrito, Marcelo. Escrito. Sim, sim, É a mesma história. Não é não? com certeza. Sim. São filmes. Cara, como você falou, o Poltergeist 3, né? Que você citou, Também. que é num Sim. prédio, e o Isso. do Demons 2. Exato. E O com Poltergeist certeza. 3 é o último filme da Heather Hawke, né? Também, né? Isso, isso. E com certeza o Fede Álvares está na produção, né? E o Sam Raimi conhece muito bem. Ele Tem. conhece. Sabe por quê? Também tem uma, né? Se pensar bem, né, Marcelo? Porque o primeiro Demons tem muita referência ao Evil Dead. Muita. Sim, sim, sim. Muita. Então é justo também que o terror meio que se retroalimenta, né? Tipo, o Lamberto Bava meio que se inspirou no Sam Raimi. O Sam Sim, Raimi se inspira do Lamberto Bava. E assim por diante. Aí o Fede sim. Alvarez vem, aí vem a nova geração. Tipo, é isso, sabe? Um se inspira no outro, você sabe bem, né? Sim, essa nova geração, Fede Álvares, do Alexandre Aja, do Alta Tensão, do Viagem Maldita, eles todos se formaram, porque eles são de uma geração que descobriu esses filmes no VHS e também, principalmente no DVD. Quando surge o Sim, DVD, eles relançam sim. muita coisa, inclusive a cópia integral de muita coisa. Exato, Muita coisa vocês fizeram a versão sem cortes quando veio o DVD. E essa geração exato. toda é do DVD, né? Então, Sabia que o Demons tem DVD? o 2, O Demons 1, os dois, 1 e o 2 tem? lançado em DVD, Tem, né? foi lançado em DVD e lançado em Blu-ray. Tem umas Ah, três eu não edições, pelo tenho, menos. eu não tenho nem o 1 nem o 2 em DVD. Não tem. Aquela Cult Classic lançou. Depois teve uma É? outra que lançou os dois também, que eu não me lembro qual foi. E tem uma da OP, da Obras Primas, o Blu-ray. Vou atrás. Vem um e o dois. Vou atrás. Vou atrás. Eu não tenho. Eu me toquei ontem, vendo o perfil, eu não tenho filme DVD, por quê? Aí eu vou atrás. Vou atrás, do 1 e do 2. Vou atrás. E repetindo, Você. né? Como eu falei, que vamos repetir, tá no Prime e tá no MUBI. Boa. Excelente. Então não tem. Dois filmes assim, ó. Muito bem dirigidos. A atuação, não são atores assim, ó, nossa, né? Mas a Sei. atuação da maioria é muito boa, certo? Muito boa. Eu gosto muito do protagonista do primeiro filme, muito, Sim, né? Muito mesmo. São vários protagonistas, mas aí tem um que se destaca no final, né? Que é sim, sim, o sim. herói, chamado Herói, né? Mas o destaque para mim é a direção do Lamberto Bava, que é icônica, eu acho.
Sim, né? sim. Ali foi o grande momento, é a grande chance que ele teve, ali que ele se Sim, lançou para o mundo inteiro, né? sim. Super importante. 1985, que agora está fazendo 40 anos. E se você for Cara, pegar a época, ele tem 85 tem outro filme que até você já citou, que é A Volta aos Mortos-Vivos, né? Que muita gente acha que sim, não, ele é de 86, não. 86 ele foi lançado no Brasil, em exato, 85. exato, E é uma exato. coisa, é outro daqueles filmes para você, que chamam de watch party, né? Para você ver com os amigos e é muito Sim, divertido. É um filme que é uma coisa, e é algo que até hoje ele é muito legal. E sim. o Dan O'Bannon, né? E ele olhando bem, pegando bem a fundo, se vê influências, inclusive, de Joy D'Amato, do antropófago Sim, 1, 2, provável, que tem aquela provável. cena que eles estão no sótão lá, ele tentando entrar. é, e tem os punks no cemitério. A primeira coisa que é os punks no cemitério. Aquilo é muito legal. Outro filme que tem uma trilha também pop, tem The Cramps, Bom pra caramba. Bom, tem, até muito tem bom. Metal Farofa, tem um monte de coisa. Sim. E é um filme. O Joe D'Amato dirigiu a Black Emanuele, não foi? Alguns filmes da Black Isso, Emanuele? isso. Né? Sim. Ele tem uma fase dele de terror, ele tem a fase dele mais erótica e, inclusive, explícita também que ele fez. E ele misturou também horror com o explícito, né? No Emanuele na América, que é a Black Emanuele, né? E tem o porno holocausto dele, também filmado no Caribe. Ele fez tem uma fase caribenha e tem muita coisa explícita também. E Joe D'Amato. exploitation e Bom, coisa. E, mas A Volta aos Mortos-Vivos, que também tem o 1, o 2 e o 3. isso, Eu acho que sim. tem. Parece que tem outros, mas eu não conheço. Parece que tem um 4, mas eu conheço. Tem o 4 que é de 2004, que é o menos conhecido da franquia, Hum, né? Terceiro, eu não vi o 4, eu não vi. também não Eu vi. sempre participei de uma live há um tempo atrás, faz tempo já, uns 2 anos, e aí eu revi os filmes, né? E aí o 4 eu vi, mas tipo assim, fraquíssimo. Tem aquele Peter Coyote também lá, fraquíssimo, fraco, Sim, sim. sabe? Agora o primeiro, eu revi um tempo atrás, Marcelo, e curiosamente que a minha namorada, que não, ela não gosta de terror, falei, Sei. amor, vamos ver um filme então que não é terror, tão terror. E ela adorou o filme, adorou, porque é um filme também, assim, que ele é um filme super pop, né? Super Sim, estiloso, né? A volta dos mortos-vivos é bem estiloso. Eu gosto da ideia dele. Ele usa o Romero original de 68. Aquilo lá isso. aconteceu de verdade. Aquilo lá é verdade. Então, assim, aquilo é um documentário, na verdade. Eu acho muito boa essa ideia. É um documentário, não Sim, é? Isso é eu me muito legal, lembro. cara. Eu me lembro quando eu vi no Isso é muito cinema. legal. Quando eu vi no cinema, eu comecei a ver o filme e eu fiquei sentindo muito medo. Aí depois eu fui Sim, relaxando. E naquele início, exato. pra quem nunca viu, pra quem na época era moleque, né? Fui ver aquilo no cinema. Nossa, o zumbi do latão, sabe? Aí, O Zumbi do mas Latão. depois, o famoso zumbi do latão. Aí eu comecei a relaxar e vi que era muito divertido. Tragam mais reforços, é a grande frase do filme. Aquilo é de um cientista. Maravilhoso. E E os, o final icônico, né? e os zumbis Aperta o botão, falam. explode tudo. Nossa, E muito eles bom. falam no filme. Acho que é o único filme de zumbi que os zumbis falam. E mais, né? Se você pensar bem, é o primeiro filme de zumbi. A galera fala muito do Zack Snyder e até do Extermínio. Fake Extermínio não é zumbi, né? São pessoas com raiva. Mas enfim. Isso. Mas fala muito do Madrugada dos Mortos, que é o primeiro filme que o zumbi corre. Aqui também o zumbi é rápido, né? O zumbi que Sim, assim, sim. não é lento, né? Tem a cena que eles. Quando chega os policiais, a viatura da ambulância, ele vem assim, igual um enxame, né? Em cima dos caras. Isso, isso. O Né? único que é Não vem meio. devagar, igual Sim, do o único que é thriller do meio. Michael Jackson, Sim, né? sim, sim. E o único que é meio lerdo é o zumbi do latão. Também ficou muito tempo no Isso, latão, né? Não isso, conseguia. do Ele, latão. ele já não Aliás, se o zumbi mexe com muito bem, latão, assim. Mas os a outros. maquiagem, ó, vou falar de uma pessoa que não gosta de terror e tem medo, minha namorada, ela tem medo, e ela sentiu assim, tá, nossa, que
coisa horrorosa. Então, assim, funciona até hoje aquela maquiagem. Até hoje Sim, funciona. sim. Até hoje. Zumbi do Latão. É Não, muito bom, cara. sim, não ficou uma coisa tosca, sabe? Ficou legal. Exato. Exato. E Muito ele bem andando assim, realizado. meio torto, assim, todo melecado. Puta, é muito bem feito, né? Muito bem feito. E Então. dá para linkar, ele é da mesma linhagem, assim, dessa coisa de um filme de terror que é entretenimento. Ele é da mesma linhagem do Demo, Exato, sim. A E Volta ele dos tem a mesma Mortos-Vivos. estética, né? Mesma A mesma estética, a estética. proposta da música, de várias Sim. pessoas, no mesmo lugar. Tem razão, tem razão. Tem os punks também, que Isso, integram isso. a história depois. É verdade, Marcelo. A diferença é que o Demos é no cinema o Noite no necrotério, né? Mas é a Sim, mesma história. Também. boa parte é no necrotério, da Exato, Volta dos Mortos-Vivos. E foi uma exato. coisa, acho que tava uma vibe que tava no ar mesmo, porque são do mesmo ano, né? Então não tem como não, eu me inspirei em tal coisa. Não, era uma coisa que acabou sendo uma coincidência assim, Tem. da época. Não, tem razão. E os personagens também são tão bons quanto o do Demons, né? Tipo, tem lá o Tommy Jarvis, tá lá também, lá do Sexta-feira 13, né? Também, Isso, isso. né? Então, o tiozinho lá, tipo. É bem bacana, assim. É um filme que ele é muito bem escrito. Dan O'Bannon é um cara que a gente não conhece, né? Infelizmente, deve ser mais conhecido também. Sim, Mas é um cara que, putz, ele criou uma pequena obra-prima dos anos 80 ali, cara, Noite dos Vivos, né? com O 2, certeza. não, Marcelo, o 2 eu vi no cinema. Eu me lembro muito de uma cena no final que eles vão eletrocutar Sim. os mortos-vivos, né? E eu não É. sei por que nada aparece um zumbi vestido de Michael Jackson. Isso que eu mais Isso, me lembro. isso, isso. Dois. Lembra disso? Sim, e até me lembro essa coisa do Michael Jackson que eu comentei com a Paty dava risada. Porque foi quando os zumbis foram pro mainstream, né? Viraram Exato. populares. Eram num nicho de fãs de terror, assim, que viram a Noite dos Mortos-Vivos, viram o Dawn of the Dead nos anos 70. Mas não era uma coisa popular. Ficaram populares Não. no thriller do Michael Jackson. Eu me lembro, eu comentei com a Michael Jackson Paty. que traz ele, verdade. Tem Sim, razão. eu me lembro, eu comecei com a Paty dava risada. Passou no Fantástico, né? A estreia Eu lembro, não ô tinha, louco, eu lembro. não tinha MTV no Brasil, num domingo. Segunda-feira, moleque foi pro colégio, era colégio de freira. É, Claro que todo mundo tava falando do thriller. Aí a todo gente mundo entra na sala e entra a freira. Eu não quero ouvir ninguém falando sobre Michael Jackson. Quem falar vai pra diretoria. viu a freira falando, mas de De zumbi aqui tá maldito, proibido, ok? de maldito Michael Jackson. Mas ela deve ter visto, ela deve ter visto, deve ser um Fantástico, todo mundo via, né? Ela deve ter Então. visto, não, é uma péssima influência. Não, porque ela chega e vê aquele colégio inteiro, aquela criançada toda falando de lobisomem de Sim. zumbi. Sabe? Foi um Que a choque. galera não entende, que a galera tem que entender dos dias de hoje é que você que fica no TikTok hoje o dia inteiro, a TV era nossa TikTok nos anos 80, né? Sim, sim. Na TV, né? Na TV. E quando falou de Michael Jackson no Fantástico, todo mundo parou pra ver. Todo mundo. E aí, e tem ainda, né? Até no Brasil depois, você lembra? Esse negócio Lembro. de zumbi, lobisomem, principalmente, né? Sim. E aí, outro filme que faz 40 anos é o Teen Wolf, né? O Grande Futuro, também, com Michael J. Fox, lembra? Isso, Em 85, maravilhoso. Eu me lembro. 85 tem do Rock Santeiro, lembra? O professor que Isso. vira lobisomem? Lembra Sim, também? sim. Sim, Né? sim. Com Ele gostava da A Cláudia música Maia do Zé lá, né? Ramalho. Exato. Ó, o Marcelão, muito bom, Marcelo. É, Muito bom. e era uma época que os lobisomens entraram em 81, chutaram a porta da cultura pop, né? Sim, Com o grito de horror e o lobisomem americano em Londres. E foi por sim. causa do lobisomem americano em Londres que o Michael Jackson escolheu o John Landis para dirigir o Thriller. Isso. Que, Isso inclusive mesmo. saiu, eu acho que foi a primeira vez que um videoclipe saiu uma versão foi lançada em VHS, que era Exato. o clipe inteiro e o making of. Exato. Nunca tinha Making off. acontecido. E diz que nos Estados Exato. Unidos vendeu muito esse VHS. Vendeu. Vendeu.
Porque o Michael ele queria fazer o maior de todos os tempos. Sim. E aí quando ele lança o Thriller, é a terceira música, né, que ele lança nesse disco. E aí o disco volta pra Billboard e pelo lugar estoura, né? Estoura, assim. E aí os lobisomens e os mortos-vivos, né? Sim. Que tem zumbi também no clipe. E a maquiagem do Thriller também é espetacular. Eu não me lembro se é do Rick Baker também. Exato. Aí, eu não tenho essa informação se é do Rick Baker também. A maquiagem. Mas eu acho que é sim. Eu acho que é sim, porque o Rick Baker que fez a maquiagem do lobisomem Nós, né? Sim, o primeiro Oscar de maquiagem da história. E daí o John Landis traz o Rick Baker pro Thriller. Sim. Entendeu? E aí, tipo assim, e não deve nada. Assim. Era uma coisa assim, de nível de cinema na TV. Eu acho aquelas maquiagens daqueles zumbis, eu acho impressionante, até hoje. Série. Muito série. E aí foi uma escola, né? Porque daí você pega esses filmes assim, que tá comentando aqui, o próprio Teen Wolf, de 85 também, cara, é uma comédia, não é terror, eu sei que não, mas, enfim, a temática lobisomem, a própria maquiagem do Teen Wolf é muito boa. Muito boa. Muito. Você consegue ver o Michael J. Fox atrás da máscara, né? Com certeza. Consegue ver. Né? Filme que eu vi no SBT também. SBT. Sim. Teen Wolf. Garoto do Futuro. Olha aí. Falando em SBT, tem outro filme de 85 que foi um sucesso no SBT. Acho que você já falou em lives desse filme, que é A Coisa, né, do Larry Cohen. Aquela gelatina cremosa. Aquilo ali é uma coisa impressionante. E como aquilo ficou, né, na cultura pop dos anos 80, esse filme, né? Um filme que todo mundo tem uma memória. E aqui no Brasil a maioria tem do SBT. Na verdade, A Coisa, ele era meio que uma crítica assim, ao consumismo da época, né? Sim, Se pensar bem, né? Porque quem dirigiu A Coisa, você lembra? O Larry Cohen. O Larry Cohen, que é o mesmo diretor do Nasce um Monstro. Do Nasce um Monstro, isso. Exato. No Nasce um Monstro, ele já faz uma crítica já a Bebê de Proveta, lembra? Nos anos 70 explodiu. Bebê de Proveta e tal. Aí nos anos 80 ele faz esse filme do Danone, Assassino, A Coisa, né? O iogurte, que é muito bom. Os efeitos do iogurte. Pô, tem uma cena, Marcelo. Tá no quarto, aí o cara vai correr, o iogurte, ele pula assim, o negócio cosmenta, muito bem feito. Né? Caramba, é muito legal. É muito legal esse filme. E aí eu me lembro, e aí depois ele vai fazer, ou vai produzir, não lembro, você que vai me dizer, o Maniac Cop também, de 88 é dele, né? Isso, Larry Cohen, isso. Acho que ele é produtor do filme, o diretor do primeiro filme, do primeiro Maniac Cop. Sim. E o Maniac Cop, ele é uma crítica também, ele é uma crítica que na época tinha muito policial matando cidadãos, né? Sim. E o Maniac Cop é um policial assassino, sim. Né? E o Maniac Cop é legal porque tem o Sam Raimi, o Bruce Campbell também tá lá, tem uma galera lá, né? Inclusive, aquele moço lá que fez o Drive, que fez o Demônio de Neon, o Winfred Refn, falaram que ele estaria fazendo um remake. E eu nunca mais ouvi nada a respeito, não sei o que ele está fazendo, mas é um diretor que eu gosto muito. Ele o dinamarquês, parece. Gosto do Drive. O Drive. Né? Eu sou sim, o Drive. E eu sou apaixonado pelo Demônio de Neon também. Eu tenho que rever. Eu tenho que rever ele, na verdade, eu me lembro. É um filme que eu quero rever também. O Demônio de Neon ele causou muita controvérsia. Eu me lembro que eu tive uma briga muito séria. Eu coloquei ele como um dos melhores filmes daquele ano, se não era o melhor. E foi muito controverso. É um filme que bateu para algumas pessoas muito, muito complicado. Assim, acionou uns gatilhos meio. Mas é um filme que eu gosto muito. Ele é muito. Ele tem muito. É igual o Titane, né? O Titane também, né? Da Júlia, do pornô. Não foi uma unanimidade. Eu vi que você postou o pôster do filme novo dela, né? O Alpha, né? Alpha. Sim, que tá em Cannes. Eu não vi ainda nenhuma crítica. Ele tá no Festival de Cannes esse ano. Não, eu não vi. Você viu o trailer? Eu achei bem... um teaser, achei legal. Tem porrada, hein? Gostei. Mas o Titane eu acho um dos grandes filmes de todos os tempos. Eu adoro Titane, adoro. Eu acho muito, assim, tudo ali pra mim funciona. Mas é um filme que muita gente não gostou.
Sim. Titanic, Ele é um né? body horror diferente Sim, do subgênero, mas sim. ele é um body horror, né? Não dá pra dizer que não é. Ele é um body horror. Ele, claro, ele tem ali Cronenberg, ele tem ali o David Lynch, ele tem Sim. até o Tetsuo, o Homem de Ferro japonês. Isso, Tem, isso. tem ali, né? De 88, se não me engano. Sim, Então tem muita coisa ali, muita coisa, né? Mas é uma mistura que nem todo mundo gosta, sim. né? É, Tipo, a mulher engravidou de um carro. Como assim? Engravidou de um carro? sim, Ai, é cinema fantástico para você pirar em cima. É que é mas eu difícil das pessoas viajarem nas histórias. concordo, Todo mundo é muito racional. Não, porque não sei. eu Não, concordo. viaja. Cinema fantástico serve para isso, Exato. sabe? É igual o Videodrome. O Videodrome é um cara entrando na televisão, você fala, ai, nada a ver. Não, cara, é um cinema fantástico. Tudo pode acontecer. É, Tudo pode acontecer, e o Videodrome né? antecipa muita coisa, né? O que Exato, vai acontecer exato. O depois. próprio, o próprio Titânia, eu gosto principalmente da relação que cria, né, dela barra dele com o pai, né, que perdeu o filho e que Sim, acha que ele é o filho. A relação deles é muito boa, cara. Eu acho sim, muito boa. Eles dançando assim, sabe? sei. Ele meio que dançando em câmera lenta ali. Puta, achei muito bom, cara. Titânia é obra-prima, Marcelão. Obra-prima. É Titânia é verdade, é obra verdade. louco, pra mim é. E aí, o Demônio Neon, tá aí, eu vou rever ele. Vou rever. Bem, bem falado, mas vou rever ele. O filme, Vou rever. ele é bem incômodo. Eu gosto de filmes incômodos. Eu gosto também. Ele é Eu bem gosto também. Aliás, eu incômodo. sigo muito você lá, Marcelo, nas suas dicas. O Marcelo tem uma. No canal dele, tem lá, filmes dos anos 80, top 10, top dos anos 81, 82. Eu já fiz tudo já. Eu fiz tudo. É, Tudo. por isso que Muito bom. eu deixo o canal no ar, porque tem muita gente que consulta até hoje. Porque Tem, não é, pra quem quer cinema de terror, ali ô louco, é fora de eu até série. tenho que Fora postar de alguma série. coisa para ele continuar ativo, né? Senão depois de um Tem. tempo o YouTube deleta, né? E, Posta sempre. Você sabe, posta uma vez por mês, posta alguma coisinha, só sim, pra deixar ele ativo, sabe? Deixar ele sim. ali. Porque Entendeu? eu tenho um projeto de fazer um canal como você fez. Você começou com o Caldeirão Nerd, né? E aí criou Sim. um canal com o seu nome. Eu tô Isso. pensando em fazer Marcelo a mesma Carraico, olha coisa. aí, por que não? Isso, Boa ideia. eu tô pensando. Inclusive, Ah, o boa link ideia. crianças, o link do canal do Gustavo vai estar na descrição desse episódio. Procurem lá, é muito divertido. Até já tem bastante sugestão de pauta, né? Esse nosso episódio aqui. Porque Ou muita, outros, muita. tem outros filmes dos anos 80, tem o Fenômena, é de 85, Filmar, né? Fenômena, filmar impressionante. Também do Franco Fellini como roteirista, que também. com Jennifer Connelly, que se tornou um ícone pop dos anos 80 com o Labirinto, né? Que ela fez com o David Labirinto. Bowie. Isso, 87, né? Labirinto, É, 87? e como ela É, sofreu muito na filmagem do Fenômena, ela meio que não. Em entrevistas dela, não fala, eu fiz era uma vez na América, daí ela já pula pro sim, labirinto. Porque sim, eu já comentei que um monte de vezes que a macaca que no filme arrancou a ponta do dedo dela, e ela mergulhou sim. naquela piscina que não é que era para ser cenográfico, os vermes cenográficos eram vermes de verdade, e ela não Ó, sabia. Imagina, aquele horror que ela sente saindo daquilo, aquilo ali é real, não é atuação aqui. ó, Então é complicado. ó. E é um filme muito icônico também, acho, dos anos 80, Mas o o Fenômeno. Fenômeno é um filme que eu gosto muito, tá aí, sabe? Eu não Sim, sabia dessa história dos verdes. Até vou sim. rever com outros olhos agora, né? Vou rever o filme. É 40 Mas é um filme que anos. eu gosto É bastante. na Eu parte achei mais bem final. cômodo, né? Sim, sim. É um filme muito legal, o filme. Muito bacana. Sim. Ele tem uma versão que é um pouco amenizada, que é o Creeper, né? Que foi lançado nos Estados Unidos. Mas o do Fenômeno é a versão mais integral, porque parece que tem quase 2 horas. E é filmado na Suíça. Tem o 85? 85. E Vou tem o falar. Donald Pleasence, do Halloween. É o, Ah, sim. é o professor lá que tem a tal macaca do filme. É muito legal. Então 85 também. 85 nós tivemos o icônico hoje. Criticado na época, mas icônico hoje. Hora do Pesadelo 2. A Vingança de Fred. Isso, Né? Tá isso. vendo?
né? É de 85, aquele filme. Eu gosto bastante desse filme, gosto bastante. Gosto É, muito. o primeiro é de 84, né? Daí, Isso. não era para ter virar franquia, mas como virou foi uma coisa, uma explosão de bilheteria e custou muito pouco, né? Opa, vamos continuar. Aí fizeram Sim, o dois, ele é bem é considerado um filme queer, né? Ele é cultuado até hoje isso. Sim, por causa disso. A questão do ator tem tudo muito a ver com a época também do filme. É um filme muito interessante, o Hora do Pesadelo 2. A Vingança de eu Fred. gosto também. A Muito Vingança de legal. Fred. Eu nunca entendi esse nome. A Vingança de Fred, porque no primeiro filme o Fred venceu. O que, que ele vai se vingar? Entendi. Entendi. Sim, sim, sim. Né? Com Entendi. certeza. Eu acho que deveria ter ficado no primeiro, embora ele É. tenha alguns. Aquele o Guerreiro dos Sonhos, aquele lá é muito legal. Que Terceiro, né? que é o Terceiro. terceiro, que é naquela clínica, Isso. aquele ali é legal. Esse é bom. Mas é porque tem o Wes Craven, ele sai do segundo para fazer o Quadrilha de Sáticos 2, né? Isso, E aí ele volta no terceiro como roteirista e o Chuck Russell dirige, né? isso. Terceiro. Eu gosto do terceiro, eu gosto do quarto. O quarto é mais pop. Acho que no Sim. quarto que o Freddy Krueger se torna o Freddy que a gente conhece, né? Que é mais Isso. zoeiro, mais irônico, né? Mais Sim. sarcástico, Ele tem né? algumas tiradas de humor já no 3. Sim. Aquela que ele O enfia a menina 4 é dentro da do. televisão, ela fala, mas ela queria entrar na TV. Isso. O É 4 é do muito... Randy Harden, né? O 4 é do Randy Harden, o 4. Isso. Né? Mas assim, os anos 80 tem isso. Assim, aí o quinto já. Eu acho legal. O quinto é do Stephen Hopkins. É um cara que. Ele dirigiu o Predador 2 também, A Sombra e a Escuridão. Um cara muito bom de diretor. Mas o quinto já dá uma caída, né? Já dá uma caída, assim, o quinto. Né? Agora o É, 4 eu acho bom ainda. Não é nossa, mas eu acho com bom. Mas eu certeza. concordo com você que eu acho que o Pesadelo podia ter parado no primeiro. Concordo. Sim. Eu Que é muito concordo. bom aquele final. Aquele final é muito bom. Mas é que, de novo, né, Marcelo? Voltando pro Demons, para encerrar, né? Fechar o ciclo, o É. Pesadelo também é um filme que tornou o terror uma coisa pop. Sim, Tal qual o Demons, né? totalmente. Tal Totalmente. qual o Demons. Exato, né? Consolidou o Slasher. E dentro do Slasher, ele é totalmente diferente de tudo. Assim. Exato. Não é um filme para você ter medo. É para Sim, você reunir a galera, como você mesmo falou, reunir a galera para dar risada, para torcer pra pessoa morrer, né? Você sim, não sim. liga muito pros personagens, ficam da maneira que eles vão morrer. Né? Foi assim com o Freddy Krueger, o próprio Jason. E o Demons vem nessa escola também, de ser um terror pop, né? Sim. Se não me engano, A Hora do Lobisomem é de 85 também. Nosso Exato. Bala de Prata. Que Bala de filme prata, legal, que filme exato. bacana. Eu Stephen faço, eu King. gosto pra caramba. Stephen King. Gosto muito. No auge das adaptações de Stephen King, que era uma por ano, ou até duas por ano, né? Sim. Acho que ele é o autor mais adaptado, né? Peking? É um dos mais adaptados da literatura fantástica. Tem o Poe, Edgar Allan Poe, tem o Lovecraft, né? Que É, são clássicos, mas dos autores modernos ele é o mais adaptado. Toda a obra dele foi adaptada praticamente. exato. Exato, tem razão. O Bala de Prata também ele tem uma coisa que eu gosto também, que é essa linha de lobisomem, né? Que veio vindo Isso, desde 81, como você mencionou. Aí 85 tem, tipo, né? Chega naquele auge, assim, Bala de Prata, Teen Wolf, sim. né? Puta, é muito legal. Um pouco antes teve aquele do Neil Jordan lá, como é que é a versão do Na Tecido Companhia Vermelho? dos Lobos. Também, né? Também que é muito legal. Então o lobisomem começou a tomar conta na cultura pop dos anos 80 também, né? Tem aquele com Albert Finney, é o Lobo, o nome dele? É isso, né? Wolf, de Eu 80? não me lembro, Tem um. Gustavo. Realmente, esse eu não Tem um recordo. filme. O Albert Finney, um policial, tá tendo vários assassinatos aí. É um lobo que mata, mas aí fica naquela, é um lobo ou é um lobisomem? Isso aí é Sim, 81 sim. também. 81 Olha, também, se não me engano. interessante, interessante. É bem bacana. Bem bacana. Bem legal. E meio para querer começar a terminar essa coisa de 85, tem um Sim. filme chamado The New Kids,
que no Brasil se chamou Terror nas Sombras. Porque já tinha tido Terror nas Trevas, que é do Fult, né? Aí foi Terror Sim. nas Sombras, mas tem Juventude Perdida também. Que é do diretor do Sexta-feira 13. Isso é uma dica, viu, criança? Ele tá para sair num futuro box da Versátil Home Video, É dos anos com a. 80. É com Que o James é, Spader? é com o James Spader. Ah, Que é vi é um muito. A casal Lori de. Loughlin. Lori Loughlin tá lá, né? Isso, é um casal de Ah, vi irmãos. muito, pô. É um casal de Muito bom. irmãos que sofrem uma Yeah. perda dos pais e vão morar numa outra cidade e se Isso. deparam com uma gangue de psicopatas da escola. Os jovens. Exato. E um dos vilões é o James Spader, Um né? dos vilões, Eu o James lembro. Sabe Spader, por quê? maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro porque. Olha só, Marcelo. Agora você explodiu minha cabeça. Nos anos 80, acho que o primeiro VHS, um dos primeiros que saíram do Brasil, foi o Tough Turf, o Rebelde. Lembra? Lembra disso? Isso, Tough Turf, lembro. o Rebelde. E o Tough Turf, ele saiu em VHS. A dublagem até, o James Spader era dublado pelo Márcio Gastaldi do Chaves, lembra? Ele era Isso, pela isso. dublagem, né? E aí eu me lembro que o Tough Turf eu peguei em vídeo, eu me lembro, e no mesmo dia que eu peguei o Tough Turf em vídeo, passou o Juventude Perdida. Passou. Isso. E a Lori Loughlin, eu lembro dela porque ela fez o Admiradora Secreta de Thomas Howard, lembra? Isso. Nossa! Muito bom esse filme, cara. E muita Juventude gente, Perdida. tem muita Excelente gente não escolha. sabe desse filme, não sabe que é do mesmo diretor do primeiro Sexta-feira 13. Eu não sabia. Eu não sabia. O Eu não Sean S. sabia. Cunningham. E é Que um filme bacana, um legal. filme sobre bullying, uma Isso. produção, pouquíssimos recursos, mas é muito eficiente. Tem aquela Muito sequência bom. final no parque de diversões. É um filme bem Isso. tenso, né? E ele vai Isso. linkar com aquelas produções japonesas que tem nos anos 80, anos 90, tipo All Night Long, de jovens psicopatas. Só que os japoneses, claro, pegam bem mais pesado. Bem mais pesado. Bem, O James Spader, eu lembro que nesse filme ele tá ruivo. Eu me lembro. isso, Eu, isso. eu revi, É na deu estranho. Não, ele escola. é loiro, né? Geralmente. Ele tá ruivo nesse Isso, filme. isso. Mas Os tá assustador. Tá jovens assustador. rebeldes. Isso. É muito legal. Muito bem lembrado, Marcelo. Gostei, bem lembrado. Juventude Aham. Perdida. Muito bom. Então, teria alguma coisa ainda falado sobre o Demons, o 1 e o 2? Alguma coisa que Ah, eu, você gostaria de falar aquilo que não falou? Alguma outra observação? eu assim, não, o Demons é um filme que eu fiquei feliz de relembrar ele, sabe, Marcelo? Obrigado É, pela oportunidade de ter revisto o primeiro Demons. Foi como rever velhos amigos. É um filme que claramente tá nos anos 80. Se você for ver o filme hoje, ele tá nos sim, anos 80. Ele claramente é um filme dos anos 80. sim, Mas, cara, é um filme que você. Ele é, acima de tudo, aquele terror que ele é. Não é pra chocar, muito pelo contrário, mas ele incomoda em alguns momentos, sabe? Ele incomoda ainda. Só que ele é muito pop, ele consegue equilibrar bem isso, sabe? isso, Essa coisa mais pop com essa coisa mais de chocar, sabe? Não é só o chocar pelo chocar. Tem cenas muito sangrentas, muito sangrentas, muito, é, você vê, né, ferida estourando, é bem sim, legal. Essa parte é bem. Pra quem gosta de gore, é bem legal, mas eu sim, gosto de uma coisa que você falou sobre. Ele é um terror de criaturas, sabe? Então, a criação sim, de mundo dele ali naquele cinema, as criaturas são muito sim, boas, né? E tem uma das cenas icônicas do filme, que é a cena do corredor, né? Com eles andando assim, só com o olhar, né, o vulto preto, só o olhar assim, farol. Cara, isso é icônico demais. E é um filme que até hoje está na cultura pop, até hoje. Então, você não conhece Demons? Dá uma chance. Filhos das Trevas, né? Em E português, demos os né? Filhos das Trevas. Sim. E esse Demons 2, eles voltaram. Isso. Cara, eu me lembro de outro filme daí que saiu na época, The Gate, O Portão. Lembra desse filme também? Lembro da Gate, é Lembra? muito legal. Terror e Ó, fantasia. exato. Eu lembro que eu peguei. Ah, 85 também, ô Marcelo. É o ano do Reanimator, não é? O primeiro? É isso? Agora você me pegou, não sei se é de Stuart 85. Gordon? Eu acho Isso. que é sim, hein? Eu acho que é sim. A Hora dos Porque, o- Mortos-Vivos. porque o 2 saiu em 87. Eu me Sim, lembro, o sim. 2. Eu acho que 85 sim. Eu acho que é, viu? Com certeza é. Se alguém me corrige depois, com certeza é. Reanimator do Stuart Gordon também tem que ser lembrado. Mas o Demons, cara, também é um filme. E o
Reanimator também é um filme, olha só, mais um pop, terror pop. Isso. Também. Isso. Né? Tal qual Com Demons. certeza. Então é interessante como esses filmes, eles um influenciaram o outro, né? Interessante isso, né? Também o Reanimator também tem isso de corta a cabeça, põe a cabeça não tem aonde, a cabeça que voa. Né? Tem isso, né? Então são filmes que são. Tem o terror, é um terror fantástico, quase que uma fantasia de terror. Isso, né? isso. É muito legal, cara. Então, se quem não conhece Demons, vai atrás. Tenho certeza que você vai gostar, com certeza. Com certeza, criança. E como você costuma fazer lá no seu. Desde a época do Caldeirão, eu não tenho a vinheta aqui. Não tive... Talvez a gente até prepare na pós-produção. A nossa famosa a hora do jabá. Assim. Então, olha, dê seu jabá, fale tudo que você, suas redes, suas conexões, projetos, tudo. Por favor, o espaço é todo seu agora. Muito bem, primeiro, obrigado, Marcelo, pelo espaço. Você sabe que você é um cara que eu não sou só seu amigo, sou seu fã, eu admiro muito seu trabalho. Fico lisonjeado. Admiro demais, demais. Assim, você é um cara que eu admiro mesmo, sabe? Nunca canso de falar isso. Até quando eu não tô com live com você, eu falo de você pra todo mundo, porque você pra mim é referência, Marcelo. Não só de terror, mas de cinema, de forma em geral. Se engana quem pensa que o Marcelo sabe terror. Ele sabe de cinema. É um cara que sabe de cinema. Então, sou muito seu fã. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo convite. Adorei participar aqui, estar conversando sobre terror. Eu adoro terror igual você, eu adoro. Obrigado. Eu tenho um canal chamado Gustavo Snyder, né? E lá eu fazia muita live. Eu vou voltar a fazer live em breve. Estou só me acertando que eu voltei a trabalhar. CLT é complicado. Então, estou só vendo espaço para mim, para voltar a fazer live, mas eu tenho um canal chamado Gustavo Snyder, onde eu falo sobre cinema. Meu foco lá é cinema dos anos 70, 80 e 90, e às vezes meter o pau na Disney, às vezes. Né? Mas apareçam lá, tá tendo muito short ultimamente, todo dia tem 3, 4 shorts por dia, sabe? E um vídeo ou 2 por semana, então apareçam lá, que tá muito legal. Em breve vai ter resenha eu falei Garoto Futuro, porque eu gravei Garoto Futuro, 40 anos, Garoto Futuro, gravei. É um filme que eu gosto bastante. Né? Então em breve vai ter a resenha dele lá, e também o próprio Reanimator também vai estar lá em breve. Sim. Quem quiser me seguir também nas outras redes, eu estou no TikTok, no Instagram, no Facebook, tudo Gustavo Snyder. Só digitar lá nas redes sociais, Gustavo Snyder, você me encontra. Só me chamar no DM se quer conversar, que nós trocamos ideia. Marcelo, obrigado. Amo você de paixão, você é o cara. Eu que agradeço, fico lisonjeado. E o canal o Gustavo Snyder, quem conhece, ele sabe que tem opiniões, assim, muito polêmicas. Não é uma polêmica pela polêmica, é muito divertido. É a polêmica de quem é fã de cinema mesmo, quem defende. Ele defende as coisas que ele gosta, os filmes que ele gosta, os gêneros que ele gosta, ele defende muito. É muito divertido, é muito engraçado. Então é isso, querido. Muito obrigado, gratidão. Tá? Então, crianças, vocês estão apenas nos ouvindo, vocês estão no Spotify ou nos melhores tocadores de áudio. Se estão no Spotify, nos dê 5 estrelas, por favor. E se vocês estão nos vendo, nossas carecas coloridas, vocês estão vendo pelo YouTube. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Até breve e tchau.